Hebreus capítulo 12, verso 14 em diante, a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, eventualmente brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Portanto, sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque ele não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós nos encontramos diante do Senhor. Muito obrigado, isso é um privilégio que o Senhor dá a cada um de nós, preparando o nosso coração para aquele grande dia onde haveremos de estar permanentemente na Tua presença, sem mais a presença do pecado, sem mais algo que traga tanta dificuldade na nossa relação contigo. Por isso nós clamamos, fale profundamente ao nosso coração. Da parte de quem fala e da parte de quem ouve, que não haja nenhum obstáculo, para que a Tua voz seja ouvida, acalentada e o motivo da nossa transformação. É a nossa oração em clamor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, cuidados para ver o Senhor, é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Cuidados para ver o Senhor. Deixa eu me perguntar para você. Nós já conversamos na semana passada, na semana retrasada, na verdade, né? Uma família de fé tem luta, memória e correção, tá? Só para lembrar aí, com os devidos detalhes, eu já expliquei isso lá dos versos anteriores. E nós paramos aqui, do verso 14 em diante, eu falei um pouquinho sobre este assunto, mas hoje eu gostaria de falar com essa perspectiva. Cuidados para ver o Senhor. Você está aqui na igreja para quê? Qual é o objetivo da sua vida? Para pensar um pouco. Todos nós sabemos, ele diz aqui, né? Ninguém vai ver a Deus. Morreu há uns dias atrás aí um pastor famoso, você não sabe, de nome Tim Keller. Sofreu de câncer no pâncreas, grau 4, desde 2020. Conforme foi revelando tumores entre idas e vindas, e seu estado piorando, ele vai e volta, ficou em casa. Todo mundo acho que teve a oportunidade de ler isso. O seu próprio filho, Michael Keller, estava agradecido pelas orações que recebeu o seu pai durante a luta contra o câncer. Ele estava em paz com Deus. Segundo o seu filho, o pai, em oração, dias antes de morrer, disse as seguintes palavras: sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Sou grato pela minha família, sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Me mande para casa. Você está pronto para ver Jesus? Tá, eu não quero que você morra, não, relaxa, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas você está pronto para ver Jesus? O que nós estamos fazendo aqui? Na verdade, seu filho, Timothy Keller, disse ainda: nos conformamos em algumas de suas últimas palavras, as palavras de seu pai, dizendo assim: não há desvantagem em minha partida, nem um pouco. A Bíblia chega ao ponto de dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Há uma incomparabilidade de estarmos na presença de Deus, já que a presença do pecado será extirpada da nossa vida quando isso acontecer. Até lá, a gente ainda tem, segundo Paulo, ovelhinha para pastorear, e eu também, então nós vamos ficar aqui uma bocadinha aqui, mas nós estamos aqui para ver o Senhor. Se não for esse o objetivo da nossa vida, algo está errado. Porque nós precisamos, assim como ele diz, ver o Senhor. Nós somos chamados de noiva, e ele o nosso noivo. E o que não empolga não, filha, calma, vai chegar lá, né? Mas assim, o que a noiva quer com o noivo? A noiva quer ver o noivo. Está namorando ali, tá? Por isso que eu estou pegando no pé dela. Aí, Henrique, seja bem-vindo à nossa igreja, tá bom? Apresentando ele. Tem que tirar uma casquinha aqui, né? A noiva, que não é o caso ainda, mas vai chegar, a noiva quer ver o noivo. Pensa no dia do seu casamento. Em tese,
Você queria ver a noiva, né? Assim, em tese, em regra geral, nenhum de nós, até é perguntado, pelo menos deveria, né? Você está aqui de livre, espontânea vontade, ou livre, espontânea pressão? Tô, né? Você fala isso com todas as palavras. Você não vê a hora, seu estômago embrulha, você embarga a voz, você não sabe nem o que vai fazer, você fica sem jeito no meio das pessoas. Você treina, vai e volta, vai e volta. São 10 metros. É impressionante, parece que são os 10 metros mais difíceis da nossa vida, que você vai e volta, treme as pernas, treme tudo, você some tudo da cabeça e já não sabe mais o que vai dizer. Tem gente que escreve o voto, não sabe nem ler o voto, some os votos da frente, porque você quer ver o noivo. Então, você quer ver quem, irmãos? Porque se Jesus é o nosso noivo, deveria ser essa a nossa expectativa, não outra. Ver o noivo. É isso que deve mover o nosso coração. É isso que deve mover a nossa vida. E agora, depois de casados, eu sei que tem muita gente que sofre no casamento e, às vezes, o casamento não é exatamente como a pessoa imaginava. Mas é para ser, se nós trabalharmos e fizermos aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer para experimentarmos a bênção do casamento. Então, se o casamento é uma bênção, a despeito das suas dificuldades, você imagina da nossa relação com Deus, onde não existe mais nada que atrapalhe a nossa relação com Ele. Nós estamos aqui sempre para ver o noivo. Se não for esse o objetivo da nossa vida, algo está errado. Então, para você que quer ver o noivo, alguns cuidados são absolutamente importantes. É disso que ele está se referindo aqui. Alguns cuidados para ver o noivo. Primeiro cuidado que ele deveria prestar atenção, as pessoas aqui, são com as faltas pessoais. Diz aí no verso 15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Isso. Faltoso não é faltoso na igreja, também, mas aqui faltoso é falta individual. Veja que eles estão sendo perseguidos pelo Estado. Veja que eles estão sendo perseguidos de maneira coletiva. Veja que eles estão sendo coagidos, com força coercitiva, literalmente falando, obrigando-os a determinadas posturas. Ainda assim, a despeito de todo o problema coletivo, ele diz, cuidado para que individualmente ninguém seja faltoso. Ele poderia dizer, cuidado para que a sociedade não seja faltosa. A gente não consegue dominar ninguém, irmãos. A gente tem que pensar em nós, individualmente. Não é no sentido egoísta, é em nós, em termos individuais. Então ele diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em haver, em qualquer um de vocês, um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, olha só. A despeito de toda a coerção que eles erroneamente estão sofrendo. Ele até diz lá na carta de Pedro, acima de perseguição, o que é que nós deveríamos fazer para calar aqueles que blasfemam e imputam sobre vocês coisas que não são verdadeiras no vosso bom comportamento. Difamam o vosso bom nome. A despeito das difamações, que são mentiras imputadas à vida de determinadas pessoas, ele diz, cuidado individualmente para que a gente não se afaste de Deus vivo. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que algum de nós tenhamos falhado de entrarmos no descanso para conversarmos e vermos o nosso noivo. Se no final da história, irmãos, nós falharmos de vermos o nosso noivo, nada do que fizemos aqui adiantou. Todo o nosso esforço nessa vida aqui, tudo aquilo que fizemos não adiantou. Quer dizer que a gente vai por esforço pessoal para o céu? Não, é por esforço de não desacreditar daquilo que Deus fez em nosso favor. Parece que sempre houve no coração daquelas pessoas, seguindo o exemplo dos nossos irmãos no deserto, uma tensão onde a incredulidade parece que insistentemente queria invadi-los. Endurecidos pelo pecado, guardar a confiança até o fim, endurecimento, olha só como foi na provocação, se rebelaram 40 anos contra os que pecaram, os cadáveres que caíram no deserto. Tudo isso são demonstrações, parecendo que havia um duelo, não da parte de Deus, mas incitado pelo seu povo contra Deus, o seu noivo. Na verdade,
ele chega a Paulo a dizer: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíram. Por quê? Porque nós somos chamados para ver o noivo exclusivamente por intermédio daquilo que o noivo fez em nosso favor. Então, seria uma falha eventual dos hebreus correrem a carreira sem paciência, a santidade ou a falta dela e de anseio e desejo por alcançá-la, a falta de alegria na vida cristã. Tudo isso são coisas que nós precisamos prestar atenção individualmente. E a minha palavra é para você que é solteiro, a minha palavra para você que é filho. Ah, mas meu pai, esqueça seu pai. Meu irmão, esqueça seu irmão de sangue. Ah, mas você que é casado, né? Você que mas meu marido, esqueça seu marido. Ah, mas a minha mulher, esqueça sua mulher. É você individualmente, porque Deus é Deus de um povo, mas é Deus de indivíduos. E ele diz que nós deveríamos ter cuidado com as nossas falhas pessoais para vermos o Senhor. Esse é o objetivo da nossa vida, vermos o nosso noivo. Espero que esse seja o objetivo da sua vida, porque se não for o noivo que nós viermos a ver, nós veremos alguém que não vai ser o nosso noivo. Aí eu não sei se vai ser uma coisa boa, não. Eu prefiro vê-lo como noivo, assim, é melhor, né? Ver o nosso noivo, irmão Jesus. O segundo cuidado, então, além das faltas pessoais, é o cuidado com a raiz de amargura. Olha que interessante. Verso 15, ele diz assim: separando-se da graça de Deus, e nem haja, além das faltas, raiz de amargura. Isso. Curiosamente, preste bem atenção, raiz de amargura, para nós vermos o Senhor, não dá para ver o Senhor com coisas no coração, que não deveriam estar lá. Na verdade, Jesus disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas também disse, logo a seguir, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando a gente está limpo de coração, lavado pelo sangue de Jesus, a gente consegue ver a Deus. Portanto, sem raiz de amargura, sem nada escondido aos olhos humanos, que seja contrário à vontade de Deus, só é possível estarmos diante do Senhor com o coração limpo se nós exercermos e recebermos misericórdia. Porque tem gente que é duro na queda. Misericórdia não é para justificar o erro, porque Deus é misericordioso conosco, Ele não está justificando o nosso erro. Mas misericórdia é não dar uma surra que a pessoa merece, é não tratar a pessoa do jeito que ela merece. Deus nos trata do jeito que nós não merecemos. A gente merecia o inferno, Ele não faz isso. Portanto, se nós exercermos misericórdia, não tratarmos os outros da maneira que eles merecem ser tratados, que é uma raiz de amargura, a pessoa amargurada faz o quê? Mas, fulano, beltrano, ciclano, a sociedade, o mundo, o planeta, Marte, Plutão, Sul, e aí o cara vai e fica amarrado com tudo. Seja misericordioso. Uma hora, irmão, você vai ter que ser misericordioso. Porque bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles mesmos vão receber misericórdia, não só de Deus, mas dos irmãos. Porque hoje o mundo está contra você, amanhã é você que está contra o mundo. Hoje o mundo erra contra você, amanhã é você que erra contra o mundo. Então, o que a gente está pegando? Não é para ser a lei do deixa disso, é para entender que nós somos limitados. Nós só vivemos direito se tiver misericórdia na nossa vida. Se não tiver, nós vamos ter problema. Então, quem é ou quem são os limpos de coração? São literalmente aqueles camaradas que exercem misericórdia e recebem misericórdia. É digno de nota que repetidas vezes ela fala da misericórdia, mas também os romanos, antigamente, falavam de 4 virtudes sobre como se conduzir na sociedade. Olha quais são as virtudes: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Não tem misericórdia. Veja, o ideal dos romanos não é o ideal de Deus, porque na sabedoria dos romanos a misericórdia não era contemplada entre eles. Eu estou lá em Hebreus, capítulo 12, versos 14 a 17. A misericórdia não
contemplava entre eles: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Os puros de coração sobem e habitam no santo lugar. Na verdade, não é à toa que o salmista diz: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Veja que interessante. Esqueça o outro, pense em você. Sem sombra de dúvida, pessoas cujas manifestações exteriores apontam a pureza da sua condição interior são abençoadas por Jesus, puras de coração. Quem são esses puros de coração? Em tese, tem um monte de afirmações, mas para a gente não ficar no campo da subjetividade, são aqueles que são guiados pelo conselho de Deus. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. São aquelas que não têm fé fingida por causa desse coração. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia, o fingimento, Paulo diz, coração puro. São aquelas pessoas que aderem à sã doutrina. Então não é a pureza na nossa perspectiva, é a pureza na perspectiva de Deus. São aquelas que purificam a sua alma pela obediência à verdade. Irmãos, a amargura, quando ela se estabelece no coração das pessoas, a sua instalação é interna e escondida. A amargura você não vê externamente. A raiz, ela se instala, a conduta errada e o pensamento vai se contaminando, traz perturbação pessoal e contamina muita gente. Preste bem atenção, porque ele diz assim: raiz de amargura que, se brotar, vai te perturbar e vai contaminar muitas pessoas. Note que eu me lembro quando o HIV era discutido, era chamado de AIDS. Antes disso era AIDS mesmo, né? Antes de chamar HIV, não é isso mesmo? Eu me lembro que na discussão, a multiplicação de pessoas contaminadas era muito grande, e a grande questão é como é que a gente ia diminuir o contágio social. E saiu uma lei, aí me corrijam os operadores da lei, que se você souber que você tem esse problema e se relacionar, tanto que tem gente presa porque se relacionava sexualmente com o objetivo de contaminar as pessoas com o seu problema. Isso é um crime. Exato. A gente não precisa dessa lei aprovada para entender que tem gente com amargura no coração e que intencionalmente não presta atenção nas coisas que vão brotando na alma e vão perturbando a própria vida e contaminando os irmãos. Isso é um crime. Antes do crime social, nós temos esse crime espiritual já faz muito tempo. Tem muita gente que deveria ser presa. Por quê? Porque não está cuidando das coisas que existem no próprio coração. A gente só tem liberdade para contaminar os irmãos para o bem e não contaminar para o mal. Então, se nós prestarmos atenção às faltas pessoais, deveríamos também prestar atenção às faltas sociais. Deveríamos prestar atenção à nossa vida como indivíduos, mas à nossa postura diante de nossos irmãos. Literalmente, o resultado disso é que ele está citando uma vez mais o Antigo Testamento, dizendo assim, preste atenção. Porque vós sabeis, lá no Antigo Testamento, que como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar, Deus falando com o seu povo, vistes as suas abominações e seus ídolos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Vocês viram que você estava no meio de gente que tinha ídolos, feitos de madeira e de pedra. Como vocês bem viram, prata e ouro que havia no meio deles eram deuses fruto da produção humana. Para que entre vós, preste bem atenção, não haja homem, não haja mulher, não haja família e nem haja tribo cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações. Se nós não servirmos a Deus, obrigatoriamente nós vamos servir alguma coisa no lugar de Deus.
Então veja que nós estamos falando aqui de uma família. Você pode colocar essa imagem, que é uma péssima imagem, mas por enquanto eu vou deixar aqui, porque eu vou me servir dela, para mim não tem problema. A imagem patriarcal, do cara que manda, dá um chute na cara de todo mundo em casa, faz o que quiser. Então, se fosse essa circunstância, ele está dizendo, cuidado homem, para que você não se contamine, cuidado mulher, para que você não se contamine, cuidado indivíduo, para que você não se contamine, família, presta atenção na vida de vocês, e tribo, vocês têm que tomar cuidado para que não haja contaminação no meio de vocês. Porque vocês estão no meio de um povo que não me adora. É povo que adora ídolos produzidos por eles mesmos. Vocês não devem ter essa mesma postura. São posturas absolutamente diferentes. Não foram estes deuses que tiraram vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Fui eu, com braço e mão forte e mão poderosa. Eita! Eu gosto quando ele diz assim, por um acaso, o salmista, né? Você está querendo oferecer sacrifícios a mim? Eu, por um acaso, tenho fome de sangue de animais? Não sou eu dono de todos os animais, de todas aquelas aves que pulam por intermédio do campo? Tudo isso é meu, nada disso me satisfaz. Eu quero é um coração contrito e abatido, diz o Senhor. É isso que Deus quer, porque nada dessas coisas são suficientes. Nem toda madeira da face da terra seria suficiente para sequer produzir um holocausto diante do Senhor. Pensou? Um holocausto. Deus não está atrás disso. Ele não precisa disso. Nem de nós ele precisa. Mas ele nos dá o privilégio de, em vez de servirmos a esses deuses, nós, por vontade própria, servirmos a esse Deus. Então, a minha palavra é para você, indivíduo, nessa noite. A você que é filho, a você que é irmão, a você que é homem, a você que é mulher, a você que é solteiro, a você que é casado, aos noivos, preste atenção para que você não sirva a outros deuses, para que sirva exclusivamente ao Deus de Israel, nem você, nem sua esposa, nem seus filhos e nem a sua casa. E ele diz assim, termina aqui, aqueles que servem a outros deuses, para que não haja entre vós raiz que produz a erva venenosa e amarga. Olha só que interessante. É daí que Hebreus está tirando, que as pessoas no Antigo Testamento que se afastassem de Deus, era, por metáfora, semelhante àquelas pessoas que ingeririam uma erva amarga, uma erva que mata, que é venenosa. Nós temos, eu não sei se eu posso dar esse spoiler, mas acho que posso, sei lá, se não assistiu esse filme, assista Na Natureza Selvagem. Que triste, velho. É uma história real, tá? Desculpa, eu tenho que dar spoiler, porque senão a minha ilustração não serve. Se você não assistiu, mas assista, porque é legal, viu? Assista. Porque o camarada, ele vai atrás, é um rapaz que passa numa grande universidade americana, mas ele fica indignado porque ele quer saber o que é o amor. E ele vai atrás do que é o amor. Porque ele quer descobrir o que é o amor andando na rua. E depois ele encontra um, encontra outro, aquela peregrinação de alguém que está andando, como se fosse um forasteiro, né, no meio da rua, e ele vai e acaba ficando num lugar onde ele não consegue sair dele porque congelou. É uma neve e tal, né? E ele fica preso ali e alimento vai faltando. E ele vai colhendo algumas coisas, algumas ervas, para poder tentar sobreviver com aquelas ervas. O problema é que uma daquelas ervas ele não prestou atenção, era venenosa. Ele ingeriu aquela erva e ele escreve no diário dele, mostra a foto dele, a foto de onde ele ficou. Desculpa dar esse spoiler aí, mas vale a pena assistir, viu? Ele diz assim, no finalzinho assim, o amor, ele aprendeu o que era. O amor é compartilhado. Então, eu não preciso fazer essa peregrinação para saber disso. Deus já me diz isso. O amor é compartilhado, eu já sei disso. O problema é que ele comeu aquela erva e morreu. 2, 3 dias depois, as pessoas conseguiram passar onde ele estava. Se ele tivesse sobrevivido por 2, 3 dias depois, ele teria sobrevivido. Veja só. Então, tem gente que se afasta de Deus e é por metáfora semelhante a esse que ingere uma erva amarga e venenosa. Você vai morrer, irmão, se afastando de Deus. Essa que é a verdade.
Então, voltando para o texto dos Hebreus, é isso que ele está dizendo, a despeito da pressão social, da perseguição, a despeito de alguns irmãos estarem sendo mortos injustamente, a despeito de alguns irmãos estarem sendo difamados, a respeito de alguns irmãos estarem tendo seus bens espoliados de maneira injusta. Mesmo diante de tudo isso, cuidado para que você não fique com resquício lá dentro de você e você vá, sabe, se amargurando. Sabe como a gente vai fazendo remédio? Tem aquele, eu não sei como é que chama aquele negócio que vai batendo assim. Como é que é aquele negócio assim? Boile, sei lá como é que é. Um negocinho, tipo um martelinho assim de ouro, assim. Como é que é o nome? Pilão. Fala aí, é pilão, né, Augusto aí? Alguém falou outro nome, não? Isso, esse nome estranho, é malfa alguma coisa aí, malfa raiz e tal, né? Pilão, um pedaço de pau, você vai socando aí que vai brotando, aí você pega um boldo assim, mas o boldo faz bem. Agora, pensa se você pegasse um boldo venenoso, sei lá se existe, né? Mas deve ter um negócio venenoso, você bate lá, para ficar bem grosso assim, e toma. Isso é o resultado de alguém que se afasta de Deus e serve outros deuses. O resultado é a morte e até lá, a contaminação voluntária de outras pessoas com a amargura que é sua e você deveria ter resolvido isso diante de Deus. Então, quem é o povo que deve viver amargurado? Se nós recebermos misericórdia e tratarmos os outros com misericórdia e formos purificando a nossa alma pela obediência à verdade, diante de Deus não é para ficar ninguém amargurado, porque se ficar está errado. Então, para vermos a Deus, tem que prestar atenção nas faltas pessoais, mas para vermos a Deus, eu preciso prestar atenção com a raiz de amargura. Tem alguma coisa dentro de você que você já deveria ter colocado para fora e jogado fora? A raiz de amargura é assim, é alguém que, como um disco arranhado, o cara começa a falar e diz, pastor, janeiro 1984, eu sei o que eles fizeram naquele verão. Pô, nome de filme, joga esse filme fora, já passou, nós estamos em Hollywood, nós estamos, novidade lá, nós estamos no X-Men, sei lá, até esqueci lá, alguma coisa do gênero aí. Deixa isso para lá. Irmão, joga fora, irmãos. Tem um monte de gente dentro da igreja morrendo por coisas que já deveriam ter sido extirpadas da alma. Recebe misericórdia, mas não é capaz de tratar os outros com misericórdia. Eu não estou dizendo que as coisas não doem. Preste bem atenção nisso, porque dá a impressão que exercer misericórdia toma chibata. Amém, irmãos, Deus abençoe, está perdoado. Não, não é assim não. Jesus Cristo, eu não penso que cada chibata que ele tomou, ele riu, coisa maravilhosa. Eu estou tratando todo mundo com misericórdia. Dá meu sangue para eles lá. Não é assim não, irmão. Dói, chora, o cara morreu, ele sofreu, ele orava e saía gotas como de sangue, era difícil, era uma batalha tremendamente difícil, porque ele mesmo diz a Pedro, embainha a tua espada, porque se eu quisesse eu mandava uma legião de anjos, acabava com a raça desse negócio, eu é que não quero, mas para eu não querer, rapaz, por isso é ira santa. É a capacidade de ter uma indignação justa e de uma manifestação absolutamente justa, porque se Deus quisesse, ele diz, me segura, porque senão mas quem que vai segurar Deus? Ninguém. Então Deus é o Thanos, ele faz assim, matava todo mundo e acabava de existir, acabou. Não tem, Deus é absolutamente autocontrolado. Isso. Para ser algo controlado, irmão, não é à toa que Jesus Cristo orava, e orava muito, porque razão para ter amargura, ele tinha e muito. Mentiram contra ele, falaram coisas não verídicas, não reconheceram a autoridade dele, e o próprio Pedro, diga-se de passagem, fica embasbacado, porque quando ele diz, a gente sabe que os evangelhos narram os 7 últimos dias, no máximo, de Jesus Cristo na terra, no seu ministério terreno, quando ele diz, Pedro, Jesus, eu estou contigo até morrer, na verdade, Jesus diz assim, espera até amanhã de manhã, quando o galo cantar a terceira vez, aquilo ali, antes disso, ele foi lavar os pés, mas já tinha várias coisas que haviam acontecido que Pedro havia experimentado. Ele experimentou Jesus se metamorfoseando. É o único texto que diz na Bíblia isso. Ele se metamorfoseou, ele mudou de essência, irmão. Ele mostrou que era o divino, porque aquele que era o Messias prometido iria morrer, isso era tão pesado que isso Deus queria consolar e ele se metamorfoseia na presença dos seus discípulos, entre eles Pedro, para mostrar que eu sou quem eu estou dizendo que eu sou. Fica tranquilo, pode acreditar em mim. Todo aquele que acredita em mim não será envergonhado. Pedro experimentou isso. Pedro diz, se ao Senhor
manda que eu ande sobre as águas. Pois então pode vir. E Pedro vai andando sobre as águas. O único que experimentou andar, eu queria ter experimentado, a não ser aquele que aparece lá na Discovery Channel, lá, tem um camarada aí que anda sobre as águas, sei lá, eu não sei não, aquele negócio meio estranho lá. Mas Pedro andou sobre as águas, andou. Rapaz, nem surfando não foi andando, irmão, andando assim. Eu fico, mas não é à toa que ele vai andando lá e Deus não parou, matar, para andar assim, tudo planozinho, não. Tanto que ele viu as ondas batendo, né? Então eu fico imaginando Pedro andando, rapaz, o negócio é espetacular, o cara tá andando, a onda batendo, e rapaz, tô mandando, hein? É isso. Pedro experimentou e nenhum dos outros discípulos experimentou, olha só. Pedro experimentou coisas singulares. Então, Jesus poderia ter sido negado por qualquer um, menos por Pedro. E aí as pessoas perguntam, você conhece Jesus? Eu nunca vi. Como é que você acha que deveria ser o coração de Jesus Cristo diante disso? Caraca, mano. Se fosse um desconhecido, um camarada falar mal de mim, as outras pessoas que não me conhecem, eu até entendo. Mas até tu, Brutus. Eu esperava de qualquer pessoa, mas você, Pedro, fazer isso de mim? Pois é. Jesus sabia e tratou Pedro com misericórdia. É por isso que nunca houve raiz de amargura no coração de Jesus Cristo. E é por isso que no coração de muita gente nunca vai se libertar e cada vez mais servo dessa erva amarga, servindo a outros deuses, se afastando porque brotam a amargura, pessoas que ficam absolutamente num ambiente eclesiástico amarguradas e que basta 5 minutos de conversa, a pessoa carrega um piano que já deveria ter largado há muito tempo atrás e ela pode estar cheia de razão, pode ter sido um monte de gente que falhou com ela, eu não estou tirando essa dúvida, mas eu sei que do mesmo jeito que teve um monte de gente que falhou com você, eu também sei que na outra história tem um monte de gente que você falhou com elas. Receber misericórdia todo mundo gosta, agora dar misericórdia ninguém gosta. Irmãos, parecemos aquelas pessoas, aquele camarada que recebeu, só para você ter uma ideia, aquele credor incompassivo que recebeu um perdão de uma dívida que ele tinha impagável e um camarada devia uns trocadinhos de dia de pinga, de água, ele não soube perdoar. Eu fiz a conta, a diferença entre a dívida que ele tinha para com o rei com a dívida que a pessoa tinha para com ele, a dívida que ele tinha para com o rei era 600.000 vezes maior do que a dívida que aquele cara tinha para com ele, que era 600.000 vezes menor. O camarada gosta, que coisa maravilhosa, eu fui perdoado, mas você vai pagar tudo que você me der, vou lançar você na prisão. O rei disse, como é que é essa história, irmão? Você não aprendeu ainda? Tem muita gente dentro da igreja assim. Não presta atenção na raiz, isso é responsabilidade sua, irmão. E se você contaminar seu irmão, isso é crime espiritual, você deveria ser preso. E ficar enxafurdado na sua casa e lameado na sua amargura e morra sozinho na sua amargura, mas não contamine seu irmão. Viu? O pessoal fala aí da Covid na época, corretamente, que a gente não deveria contaminar as pessoas, mas eu não vejo a mesma preocupação de corações amargurados que saem por aí destilando a sua amargura, contaminando a vida de irmãos que jamais deveriam fazer isso se tivessem respeito por Deus e pelos seus irmãos. Fica preso lá na sua casa e morra na sua amargura. Resolva isso com Deus, mas não contamine seu irmão. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Se a gente quer ver o Senhor, a gente deve cuidar das faltas pessoais, a gente deve cuidar com a raiz de amargura, a gente também deve cuidar da impureza sexual, quando ele diz no verso 16, e nem haja, além de alguém faltoso, além de alguém com raiz de amargura, não haja alguém impuro. A palavra impuro significa, literalmente, de onde vem a palavra no português para pornografia. Olha só que interessante. Não haja no meio de vocês pornós. Não é por nós, não. É por nós de porneia, de pornografia. Resumindo a palavra pornografia. Esse é o problema. Eu não tenho outra coisa para dizer a você, senão que para vermos a Deus, nós precisamos prestar atenção na nossa pureza sexual. De quem? Todo mundo, ele não está falando aqui dos jovens, viu? Galerinha que gosta de falar. Vamos falar para os jovens, pastor, o quê? Sobre pureza sexual. Só para os jovens? Não, meu amigo, para cima de Moá, tem que falar para aqueles caras que gostam de praticar swing, aqueles caras que gostam de trocar de casal, gente que é viúvo e também está na mesma batida, pessoas que são líderes eclesiásticos e têm amante. E aqui nas andanças por aí em Marte, saindo de Roma, eu estava pulando lá para Saturno, e o camarada lá com 12, 13 anos de casado e com 7 anos com uma amante. Pastor de uma igreja presbiteriana em Marte.
Acho que tem uma igreja presbiteriana lá. O cara pastor de uma igreja. Ah, irmão, olha, com todo respeito, eu tenho os pés de barro, mas, né? Não dá, mano, não dá. Pureza, precisa ter pureza sexual. Jesus foi puro sexualmente e ele foi modelo para nós. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente para a ignorância, abre aspas, que fazem guerra contra a alma, fecha aspas. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Não eu, ele falando assim, Deus falando Deus assim, eu sou santo, isso. Modelo de santidade não sou eu, nunca fui. Tá, se eu estou andando com ele, eu também sou. Se você está andando com Deus, você também é. Como reflexo derivativo, nós somos. Mas o modelo de pureza é o próprio Deus. Em todo o nosso procedimento, inclusive na vida sexual. Eu não tenho como dizer que tem gente que diz assim, pastor, o que nós fazemos para poder termos uma vida abundante? O que nós fazemos para termos uma vida espiritual cheia? O que nós fazemos? Vamos fazer um congresso lá de vida de oração. Irmão, segura suas coisas no seu lugar. Para de ser uma pessoa que fica fornicando. Para de ser uma pessoa que é casada e fica adulterando. Para a pessoa que fica enchendo a sua cabeça de coisas que não deveria. Os impuros, irmãos, aqueles que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Eu não tenho outra coisa para dizer para você. Se a gente quer ver o nosso noivo, é estranho. Aí a Beatriz e o Arthur, não é isso aí? É noivo. Você quer ver ele ou quer ver outra pessoa no lugar dele? É ele. Eu vou responder no seu lugar, já que é para não ter problema daí, né? E você quer ver ela ou quer ver outra pessoa no lugar dela? Quer ver ela. Eu vou responder logo para você para não ter problema. É estranho, noivo querendo ver outra pessoa além do... Irmãos, não dá. Se nós somos noivos, nós somos comprometidos com alguém. E esse alguém se comprometeu conosco até a morte e morte de cruz. E ele disse, se comprometa comigo até a morte e morte de cruz. É lindo. Eita! Eu acho bonito. Porque a gente não encontra isso exatamente desse jeito aí fora. Nem é para encontrar, mas segue a vida. Cuidado com as faltas pessoais, cuidado com a amargura, cuidado com a impureza sexual. Eu não tenho o que dizer, você resolve isso com o noivo, beleza? Porque tem gente que, ninguém está vendo. E eu não estou, mas o noivo está. E se o noivo vir, eu fico imaginando o que o noivo vai fazer se o noivo enxergar essas coisas. Então, impureza sexual não é dentro da igreja, é com o noivo, irmãos. Não dá. E a última coisa é cuidado com o desprezo espiritual. Olha que interessante. Ou cuidado com a impiedade. No verso 16, nem haja alguém pornógrafo aí, né? Ou profano. Isso. A palavra profano aí é literalmente seguindo o exemplo de Esaú, que Esaú foi alguém que existiu lá no passado, que não deu ênfase e não deu o devido valor às coisas espirituais. Ele literalmente teve uma promessa em relação a ele, mas ele trocou, como nós sabemos, por um prato de lentilha. Esaú não achou lugar de arrependimento no próprio coração. Ele chorou não por estar arrependido. Gênesis diz que, depois da conversa do pai, Esaú saiu para matar o irmão. Então, mas o arrependimento está... Depois da conversa com o pai, diz que ele foi buscar o arrependimento, mas foi tentar matar seu irmão. Parece que estou vendo gente na igreja assim. Se conversa, aconselha, está perdoado, o cara sai daí e não vê a hora de encontrar o fulano para esganar o pescoço do camarada. Irmão, larga isso para fora, abandona para trás. Se é arrependimento, é por isso que as atitudes de Esaú, diz o texto que ele não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, a explicação que as pessoas dão é que ele ficou com o tempo se afastando de Deus, ou como diria um pessoalzinho lá no Nordeste, lá, se afastandinho. Ele foi saindinho, ele foi caminhandinho para longinho de Deusinho, e aí chega um ponto que ele não conseguiu voltandinho. Não volta, irmão. Se a gente não prestar atenção, tem um limite para o nosso afastamento de Deus, isso é verdade. Para a febre espiritual tem um limite. Para a incredulidade, tem irmãos que dizem, Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai responder as minhas questões? Afastar-se-á de mim o Senhor para sempre? Esqueceu o Senhor de exercer misericórdia para com o teu povo? Alguém fala isso e vários outros questionamentos, mas as pessoas falam de Deus para Deus. Se você está chateado com o noivo,
fala com o noivo. Isso. E nenhuma censura existe da parte de Deus quando a noiva fala com o noivo, sobre o noivo. E aí o noivo vai responder. Agora, falar do noivo, sem falar com o noivo, isso não vai dar certo. E a pessoa vai se afastando, e Esaú tentou voltar e não conseguiu. Eu dou 2 últimos exemplos e nós encerramos. Ele diz o primeiro: você já passou por um curtume? Ou quem mora perto de um curtume? A gente tem um terreno lá em Cuiabá, em Várzea Grande, que tem um curtume ali, Parque das Águas, ali, atrás do Shopping Estação. Tem um curtume lá. Então, quem trabalha no curtume, no começo usa máscaras, devido ao mau cheiro de determinadas substâncias. Mas com o tempo se acostuma. No começo está de máscara. Eu não estou falando nada a ver com nós aí, estou falando do curtume, tá? No começo está de máscara. Aí depois não faz diferença. Porque cheirar mal e não cheirar, para ele é a mesma coisa. Cuidado com o afastamento, que tem muita gente que, na incredulidade, vai se acostumando com a incredulidade. Se afasta, depois não consegue voltar. Segundo exemplo: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: sim, o Senhor te perdoou. Contudo, uma vez que você demonstrou absoluto desprezo pela sua palavra, seu filho vai morrer. Então, o que nós temos de exemplo aqui de Esaú é de alguém profano. Profanar é desprezar um lugar consagrado a determinada finalidade. E Esaú foi exatamente uma pessoa assim. Ele desprezou aquilo que era valoroso espiritualmente. Então, quem nós somos? Qual é o valor que nós damos às questões espirituais? Isso vai demonstrar se nós somos profanos ou não. Por exemplo, pureza sexual. Nosso casamento ele é espiritual. A gente demonstra completa profanação do nosso casamento, desprezo pelas coisas espirituais, se nós fazemos o que quiser com o nosso casamento. Deus não deu liberdade para ninguém fazer o que quiser, de nada. Não é só do casamento. Eu só estou usando isso como um exemplo, ok? Então, na verdade, todos nós fomos chamados para vermos ao Senhor. Cuidados para ver o Senhor. Eu não sei como é que anda a sua vida, eu não sei como é que anda seu coração. Mas o que eu sei é que eu e você, antes de Jesus voltar, se queremos ver a Ele, como esse é o nosso objetivo maior, devemos ter algumas cautelas ou cuidados. Entre elas, cuidados com as faltas pessoais, a despeito dos problemas coletivos. Cuidado com a raiz de amargura e, eventualmente, cometamos crime de contaminação intencional. Se você tem amargura, no máximo, você tem o direito, entre aspas, dado por Deus, para curtir a sua amargura sozinho. Você não tem liberdade para contaminar seu irmão. O problema é que quem é amargurado acaba se perturbando e contaminando, diz o texto, muitos sejam contaminados. É o que muita gente fez na HIV, saiu transando com todo mundo, contaminando todo mundo intencionalmente. Eu mesmo atendi várias pessoas que disseram intencionalmente isso para mim. Se você tem amargura, primeiro cure e depois jamais faça nada para contaminar seu irmão com ela. Terceiro, cuidado com a impureza sexual, não precisa nem dizer, naquele ambiente ainda, já que nós vamos morrer, fazemos o que quiser. Não faz, não. Se tiver que morrer, morre puro, irmão. Isso, não faz, não. A gente não tem essa liberdade. Eu cito um pastor famoso, da época de 2 séculos atrás, que a mulher dele era doente, ele nunca teve vida marital com a mulher, não aceitava convite para pregar fora de casa para poder cuidar da sua mulher e nunca se separou da sua mulher. Você acha mesmo que o nosso vínculo entre marido e mulher é sexual? Se você acha isso, você não entendeu nada. Sexual é uma parte, que é um desdobramento. O vínculo é muito maior, irmãos, muito maior. Cuidado com a impureza sexual. Fidelidade não tem nada a ver com sexo. Fidelidade tem a ver com uma aliança que nós temos diante de Deus. Pode ficar doente, eu posso ficar doente. Eu sou casado. Vou cuidar de quem eu sou casado.
vai me cuidar de quem eu sou, até que a morte nos separe. E cuidado com a impiedade, de gente que acaba tendo um absoluto desprezo para com as coisas espirituais. Se nós prestarmos atenção com as faltas pessoais, com a raiz de amargura, com a impureza sexual e com o desprezo espiritual, nós veremos o Senhor. E por que a gente não vê o Senhor? Talvez seja essa algumas das razões boas de serem consideradas por cada um. Vamos orar? Não sei como é que está a sua vida. Vamos ficar de pé, pedir que Deus nos abençoe, derrame graça e aponte este caminho, um caminho de limpeza pessoal, de limpeza dos restos no coração, de limpeza sexual, de autopreso pelas coisas espirituais. E aí, se nós fizermos isso, nós veremos o Senhor. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e, após alguns momentos de oração silenciosa, eu vou impetrar a bênção aos irmãos. Presbítero Sebastião, pode nos ajudar de novo aqui, orando por nós, para que Deus nos dê graça. Queremos ver, a todo mundo quer ver Deus. É só seguir esse caminho. Acho que é um bom caminho para nós vermos o Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai Santo, no nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Deus, com o coração aberto pela palavra que ouvimos, e te pedimos, Deus, perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelos caminhos que temos andado e não deveríamos andar por eles, pelo que falamos, pelo que fizemos, o que deixamos de fazer e que de alguma forma desagrada o Senhor. Nos perdoa no nome de Jesus. Nos dê, Pai amado, esse discernimento pela palavra que ouvimos, para que possamos colocar em prática e possamos, Deus, sair daqui pessoas melhores do que entramos. Deus, perdoa todos nós, nos dê sabedoria com o Teu Espírito Santo, para que possamos, Deus, tirar do nosso coração toda a raiz de amargura, tudo aquilo que tem nos afetado, que tem nos contaminado, que tem nos adoecido, Deus. E que também, da mesma forma, podemos perdoar aqueles que nos magoaram, mesmo que da parte deles, Deus, não tenha esse perdão voltada para nós, mas que a nossa parte compete perdoar e compete liberar esse perdão, Deus. Nos ajude a cada dia para que sejamos pessoas melhores e que tenhamos, Deus, esse propósito diante do Senhor para estar aperfeiçoando a cada dia até a estatura do varão perfeito. Amém. Tenha misericórdia de todos nós, nos abençoa, nos leva em paz, nos leva em paz para nossos lares. Amém. E nos dê uma noite de sono restaurador. Abençoa a nossa semana de trabalho. Amém. E cuida de cada um de nós, Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Sentar.